Alô, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Nesse finalzinho da segunda semana da nossa mistagogia. Hoje é o nosso 14º encontro e estamos encerrando a nossa temporada com São Cirilo de Jerusalém. Já com um pouquinho de saudade, tenho que confessar. Não sei se vocês estão gostando, mas esses textos são muito especiais e nos falam muito sobre os sacramentos que às vezes a gente até esquece que um dia recebeu, não é? Então, hoje nós temos nossa última pregação de São Cirilo e amanhã começamos uma nova jornada na companhia de São Clemente de Alexandria. Mas vamos ver o que São Cirilo reservou para nós nesse nosso último dia. A pregação de hoje é sobre o direito de ser chamado cristão, que a gente viu na nossa meditação do dia de ontem. Esse óleo é aplicado simbolicamente à sua testa e aos outros sentidos. E enquanto seu corpo é ungido com óleo visível, sua alma é santificada pelo Espírito Santo da vida. Você foi ungido pela primeira vez na testa, a fim de ser liberto da vergonha que o pecado do primeiro homem atingiu a todos. Com o rosto revelado, você pode refletir como um espelho a glória do Senhor, tal como São Paulo nos fala em 2 Coríntios 3,18. E aí são, a partir de agora, algumas coisas que já não acontecem mais durante o rito do batismo, quer dizer, não é que elas sejam proibidas, mas elas já não fazem parte da parte obrigatória e tradicional do rito, alguns padres ainda praticam. Mas se ungia também, depois de ungir a testa, ungia-se os ouvidos, as narinas e os pés das crianças. E São Cirilo está nos falando exatamente disso. Então, você foi ungido em seus ouvidos, para poder receber ouvidos que sejam rápidos em ouvir os mistérios divinos. Nós vivemos num mundo tão barulhento, não é mesmo, meu irmão, minha irmã? Música alta, barulho de automóveis, barulho de coisas batendo, barulho de obras, barulho de avião, barulho de helicóptero, barulho de coisas caindo. Nós vivemos num mundo barulhento e corremos o risco de não ouvir a voz de Deus, porque, como diz Isaías 42, ele não eleva a voz. Deus nos fala com suavidade, porque ele vem na brisa suave, não no vendaval, não no terremoto, não no fogaréu. E eu concordo com São Cirilo. É muito triste pensar que muitas vezes nossos ouvidos não são rápidos o suficientes para ouvir a voz de Deus, para ouvir o chamado dele, para ouvir a palavra dele para nós. São Cirilo nos lembra ainda que Isaías, lá no capítulo 50, ele diz que o Senhor deu um ouvido para ouvir. E nós muitas vezes estamos com excesso de barulho nos fazendo surdos para o mundo, inclusive para Deus. Então, que aquela unção que talvez não tenha sido ministrada nos nossos ouvidos, mas ela pode ser espiritualmente ministrada por Deus a qualquer instante. Supliquemos então a Ele que venha ungir os nossos ouvidos, para que sejamos rápidos em escutar a palavra que Ele tem a nos dizer. E São Cirilo continua. E o Senhor Jesus no Evangelho disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça. Nós queremos ter ouvidos para ouvir. Que o Senhor nos conceda a graça de termos ouvidos que saibam escutar. Então,
Você foi ungido nas suas narinas, de modo que, recebendo o óleo sagrado, você possa dizer: pois somos para Deus o perfume de Cristo entre aqueles que são salvos. Sua narina era ungida no rito antigo do batismo para que Deus estivesse presente no ar que você respira, ou seja, tudo que entra em você como ar possa ser santificado por Deus para te blindar de entrar em você qualquer coisa que venha te fazer mal. Mas são pelas narinas que também nós sentimos os aromas. E essa passagem de São Paulo, de 2 Coríntios 2,15, é tão bonita, que nós somos para Deus o perfume de Cristo. Se nós somos cristãos e ser cristão é ser imitador de Cristo, significa que nós deveríamos ser para os nossos irmãos o perfume de Cristo. Quando nós chegamos perto, eles deveriam sentir cheiro de bondade, cheiro de paz, cheiro de paciência, cheiro de misericórdia. Então, meus irmãos, vamos colocar isso em prática. Depois, você foi ungido no seu peito colocou o peitoral da justiça para que você possa se defender com os ardilhões do diabo. É o óleo do crisma, que falamos na nossa reflexão do dia de ontem. No peito, já somos ungidos com o óleo da confirmação, que um dia nós receberemos em plenitude quando comparecermos diante do bispo para confirmar as promessas do nosso batismo que os nossos pais e padrinhos fizeram no nosso lugar. Cristo emergiu das águas depois de seu batismo e a unção do Espírito Santo e venceu os inimigos. Então, quando Jesus saiu das águas depois de ser ungido, ele já saiu dali soldado de Deus, para lutar as batalhas de Deus. Você já sai do sacramento do batismo igualmente soldado de Cristo. Então, você também, depois do santo batismo e da unção do crisma mítico, depois de colocar toda a armadura do Espírito Santo, pode permanecer firme contra o poder do inimigo e vencê-lo, dizendo, tal como São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Agora, considerado digno desse santo crisma, você é chamado de cristão, um novo nome, para se adequar ao seu novo nascimento. Antes de ser digno dessa graça, você não tinha direito a esse título, pois ainda estava avançando no caminho para se tornar cristão. Você deve saber que essa unção que agora você recebeu foi prefigurada no Antigo Testamento. Quando Moisés deu a seu irmão, segundo a ordem de Deus, a função de alto sacerdote, ele o ungiu depois de lavá-lo na água. Então, Arão foi chamado de Cristo, ou seja, o ungido, claramente nomeado após o crisma figurativo. Novamente, quando o sumo sacerdote elevou Salomão à realeza, ele o ungiu depois de tomar banho em Gion. Para eles, no entanto, essas coisas aconteceram figurativamente, porque Jesus ainda não tinha vindo conquistar a graça. O batismo ainda não existia na época de Moisés ou na época de Salomão. Mas graças a Deus, somos privilegiados, porque já temos acesso a esse sacramento. E a verdade, porque você foi verdadeiramente ungido pelo Espírito Santo. Cristo é a primícia de sua salvação, pois ele é realmente o primeiro fruto, enquanto que você é todo o pedaço de massa que vem depois. Mas se a massa oferecida como primeiras frutas é sagrada, também é todo o caroço. Bacana isso, né? Não é só a primeira mordida.
é tudo que vai corpo da fruta até o caroço. Você não é a primeira mordida, essa é Cristo, as primícias, mas você é o que vem depois. E é igualmente para ser doce e saboroso e ter semente que possa ser espalhada em outros lugares. Mantenha essa unção, pois ela o ensinará todas as coisas, mas somente se permanecer em você, como você ouviu declarado por João, na primeira carta de João, no capítulo 2, 27. João tinha muito a dizer sobre o sacramento do crisma, pois essa bênção sagrada é uma salvaguarda espiritual para o corpo e salvação para a alma. Mantenha essa unção sem máculas e sem manchas em você. Esforce-se por praticar boas obras e torne-se agradável ao capitão, às primícias, para que você possa manter o direito de continuar a ser chamado cristão. Jesus é esse capitão. A ele seja dada a glória para sempre e sempre. Amém. São Cirilo nos convida a rezar, ainda sobre a unção do Espírito Santo. Enquanto seu corpo é ungido com uma pomada visível, sua alma é santificada pelo Espírito da vida. Que bênção, hein? Segundo ponto para rezar, fique firme contra o poder do inimigo e mesmo vença esse inimigo, dizendo como Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Porque você é um soldado de Cristo, então você nunca luta sozinho. Ele é o general que vai à frente de todas as batalhas, lutando com você, abrindo caminho para você passar. Mistério. Agora considerado digno desse santo crisma, você é chamado de cristão, um novo nome para se adequar ao novo nascimento. Então, não volte a ser um homem velho, hein? Você nasceu de novo, você é nova criatura. A união do sacramento do batismo e do crisma se completam perfeitamente, nos tornando filhos de Deus, inseridos em Cristo e soldados de Deus, prontos para lutar as batalhas espirituais. Para guardar no coração, essa unção sagrada é uma salvaguarda espiritual para o corpo e salvação para a alma. Não é um óleozinho qualquer. Ele abençoa o seu corpo, te previne do ataque dos inimigos e ainda preserva a tua alma. Não menospreze o poder desses olhos. Com o sacramento da confirmação, ganhamos todo o direito de sermos chamados cristãos. Mas com direitos vem deveres. Temos o dever de proteger nossos sentidos que foram ungidos pelo Espírito Santo e nunca ficarmos expostos de bom grado ou descuidadamente às coisas pecaminosas. Então, se você é cristão, preserve o seu direito de continuar a ser chamado de cristão, evitando as ocasiões em que o nome de Cristo possa vir a ser manchado, maculado pelo seu pecado. Amém. Muita gratidão a São Cirilo por tanta coisa bonita que ele nos falou essa semana. Já estamos com saudade. Mas a partir de amanhã estaremos com São Clemente de Alexandria. Até lá, início da nossa terceira semana. Fique com Deus. Deus o abençoe.